Olá, pessoal! Bem-vindos aqui à nossa mesa. E nós vamos estar aí fazendo essas lives, né? Como prometido a vocês. A nossa live aqui do Papo Reto. São lives curtinhas, onde eu quero estar compartilhando com vocês algumas palavras que o Senhor tem compartilhado ao meu coração. E nós vamos estar soltando aqui alguns temas. E eu quero que vocês pensem e reflitam sobre essas palavras aí durante a semana de vocês, ok? E essa primeira live aqui com vocês eu quero trazer lá em Hebreus 11, que fala o seguinte: Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. Quanto mais preciso dizer? Levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos nas batalhas e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. E depois você lê aí, e ali no versículo 38, quero terminar aqui a nossa leitura falando o seguinte: este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. Amém? Eu estou lendo aqui, a Bíblia 365, que eu já compartilhei aqui com vocês, já indiquei para vocês, já aconselhei vocês a comprarem a Bíblia 365, que é simplesmente maravilhosa. Deus tem falado muito comigo através dessa Bíblia. Nesses últimos 3 anos tem sido transformador na minha caminhada, na minha jornada de vida cristã. E por que eu trouxe esse texto para vocês, gente? Como igreja, como cristãos, né? Nós estamos vivendo um momento, eu não sei se vocês viram aí o post que eu fiz sobre os remanescentes. Deus tem falado muito comigo sobre os remanescentes. Durante esses 30 anos de ministério, de caminhada ministerial, eu sempre ouvi falar dos remanescentes. E o que são os remanescentes? Os remanescentes são aqueles que não vão negociar a sã doutrina, aquilo que a palavra diz para nós. E nesse tempo eu sinto assim, sabe, eu sinto um clamor dentro do meu coração todos os dias, aonde eu percebo que nós como cristãos, nós precisamos começar a resgatar a sã doutrina nas nossas vidas e lutar por ela e nos posicionar por aquilo que a palavra de Deus diz sobre nós nesse tempo enquanto igreja, enquanto cristãos. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de uma placa de igreja.
Eu não estou falando de uma placa específica, mas eu estou falando de mim e de você, que somos a noiva de Cristo, que somos a igreja de Cristo. Então, dentro do reino de Deus, nós temos uma responsabilidade. Nós vamos prestar contas a Deus de tudo aquilo que nós falamos no nome dele, de tudo aquilo que nós fazemos dentro do reino como cristãos. E também vamos prestar contas daquilo que não estamos fazendo. E também vamos prestar contas daquilo que é nossa responsabilidade enquanto cristãos, de fazer, de nos posicionar, e não estamos fazendo. Nós vamos responder a Deus. E muitas vezes nós tememos muito mais aos homens, o que as pessoas vão pensar de nós, né? O medo aí, esse post que eu coloquei do Nicolas, que eu achei maravilhoso, o medo de sermos cancelados por defendermos a sã doutrina, entende? Com esses homens que eu acabei de ler aqui, com esses homens e com essas mulheres, não existia um negócio, não existia negociação com essas pessoas. Essas pessoas, elas não eram fiéis umas às outras, elas eram fiéis a Deus em primeiro lugar, porque é impossível nós sermos fiéis aos homens sem, antes disso, não sermos fiéis a Deus. Não sermos fiéis àquele que nos sustenta todos os dias na nossa vida. Amém? Então, nesse nosso primeiro papo reto, eu quero jogar para você aí, né? Hebreus 11, a vida desses homens e dessas mulheres que Hebreus traz para nós, a forma com que eles viviam o evangelho, a forma com que eles viviam a vida deles diante de Deus, porque eles não viviam a vida deles diante de homens, eles viviam a vida deles diante de Deus, diante da voz de Deus, diante daquilo que Deus estava orientando com que fosse feito, e eles pagaram preços altíssimos por estarem naquele lugar onde Deus queria que eles estivessem. Moisés, por exemplo, pela fé, recusou de ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir um tesouro no Egito. Vocês estão entendendo, gente? Essa é a palavra de Deus. Quantos de nós hoje estamos dispostos a ter a mesma atitude que Moisés teve? Sabe, muitas vezes a gente reclama de tanta coisa errada ao nosso redor, mas será que nós temos nos posicionado dentro daquilo que nós acreditamos que a palavra de Deus diz sobre o que é ter uma vida cristã? Sobre o que é sermos cristãos, entende? Então, assim, eu quero trazer para você essa reflexão sobre a sua vida. Como você tem vivido como cristão? Como você tem respondido, né, aos desafios que lhe tem apresentado como cristão? Você tem negociado a sã doutrina? E eu quero te fazer uma pergunta ainda um pouco mais profunda. Você conhece a sã doutrina? Porque eu fiz um vídeo aí esses dias falando, né, que Deus, ele tem a parte dele, ele vai fazer a parte dele. A igreja tem a responsabilidade dela e ela vai responder, né, por aquilo que é a responsabilidade da igreja. Mas nós, enquanto filhos e filhas de Deus, nós também temos a nossa responsabilidade, que é estarmos na presença de Deus todos os dias e conhecermos a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Muitos de nós estamos vivendo debaixo de heresias, debaixo de coisas completamente antibíblicas. Por quê? Porque estamos negligenciando esse lugar de estudar a palavra. Nós estamos muitas vezes negligenciando esse lugar de buscarmos o conhecimento de Deus, de buscarmos o conhecimento da mente de Deus. Quando nós encontramos aquilo que a palavra diz, quando nós entendemos aquilo que a palavra diz, quando nós entendemos a forma de trabalhar de Deus, quando nós entendemos os princípios da sã doutrina, aí nós vamos começar a pensar de uma forma completamente diferente.
E aí nós vamos estar nos responsabilizando diante de Deus e diante daquilo que nós estamos conhecendo. Então, gente, assim, nesse primeiro papo reto, os homens bíblicos, os homens e mulheres que estão aqui na palavra, eles não negociaram a sã doutrina. Eles não negociaram por fama, por dinheiro, por likes. E será que nós estamos aqui? Será que nós estamos vivendo a nossa vida de acordo com esses heróis da fé, né? Às vezes nós enchemos a nossa boca para falar os heróis da fé. Eles são heróis porque eles pagaram um preço, e um preço muito alto, em permanecerem debaixo daquilo que Deus propôs para cada um deles. Eles pagaram um preço alto pelas respostas que eles deram a tudo ao redor deles, com a vida deles, com o posicionamento deles, com a postura deles. Será que nós estamos dispostos a pagar um preço hoje pela sã doutrina? Como eu coloquei ali no post, Deus está chamando os remanescentes dele para esse tempo. Por muito tempo os remanescentes se permaneceram calados diante de tantas coisas que nós sabemos que não é o correto, não é o certo. Nós permanecemos calados. E quando nós nos calamos, eu não vou falar que nós concordamos, porque, né, Deus conhece nosso coração. Mas nós nos tornamos cúmplices de muitas coisas que nós não concordamos. Entende? Então, chegou o tempo de nós colocarmos a sã doutrina na frente da nossa reputação. Porque muitas vezes nós não falamos muitas coisas porque queremos preservar a nossa reputação. E infelizmente a nossa reputação tem nos impedido de falar muitas coisas que nós precisamos falar. A nossa reputação muitas vezes tem nos impedido de nos posicionarmos da forma com que Deus espera que nós nos posicionemos nesse tempo. Não, eu não concordo com isso. Não, isso não é bíblico. Ou sim, isso é certo, isso é errado. Isso aqui é de Deus, isso aqui é bíblico, isso aqui está dentro do princípio bíblico. Não, isso aqui não está dentro do princípio bíblico. Não, isso aqui eu não concordo com isso, eu não sou conivente com isso, entende? Então assim, Deus está chamando os remanescentes dele. Nós falamos tanto tempo sobre os remanescentes, nós temos um propósito. Se eu e você estamos aqui, nessa era, vivendo aqui, enquanto cristãos, nós temos um propósito no reino de Deus. E se você é um daqueles que defendem a sã doutrina, defendem a palavra de Deus, defende aquilo que está no coração de Deus, defende as verdades do Evangelho, se você não se dobrou, né, as propostas aí dessa vida, né, as coisas boas dessa vida, pela sã doutrina, então está na hora de você começar a falar. Está na hora de você começar a proclamar a sã doutrina para todos aqueles que estão à sua volta. Chegou a hora de você construir algo que é certo realmente, entende? Eu já ouvi muito assim, né, muitos pastores falando, né, que nós precisamos construir aquilo que é certo do lado daquilo que está torto. Então vamos começar a construir aquilo que é certo do lado daquilo que está torto. Nós precisamos sondar o nosso coração, precisamos sondar as nossas motivações, precisamos sondar a nossa vida. Será que nós estamos realmente vivendo uma vida que Cristo quer de nós? Será que a nossa vida condiz com o nosso discurso? Entende? Será que o nosso posicionamento condiz com aquilo que nós acreditamos? Porque muitas vezes nós falamos que nós acreditamos tanto em coisas, mas nós não estamos pagando um preço muitas vezes por essas coisas que nós falamos que acreditamos. Então chegou o tempo de nós pagarmos um preço pelas coisas que nós acreditamos, segundo a palavra de Deus. Amém? Então eu quero começar essas lives aqui, né, trazendo para você essa reflexão, e eu quero que verdadeiramente você reflita. Você está vivendo uma vida cristã de acordo com a palavra de Deus? Você está verdadeiramente interessado
naquilo que Deus diz sobre todas as coisas? Será que nós estamos verdadeiramente interessados como cristãos em conhecer a mente de Deus, o coração de Deus para esse tempo? Ou nós estamos sendo levados por todo o vento de doutrina, como Romanos fala, né? Não vos conformeis com esse século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Renovação da nossa mente aonde? Na palavra de Deus. Não espere alimento de pessoas. Não seja alimentado somente por pessoas. Não seja alimentado somente quando você vai num culto, na sua igreja. Não seja alimentado somente por aquilo que você escuta dos seus pastores. Eu sou pastora, meu marido é pastor. E a gente sempre fala com as pessoas que caminham com a gente. A gente sempre aconselha as pessoas que estão à nossa volta. Não escuta a gente não, vai para a palavra. Entende? Você pode até ouvir aquilo que Deus está compartilhando comigo, como vocês estão aqui nessa live, ouvindo aquilo que Deus está compartilhando no meu coração nesse tempo. Mas vai para a palavra. E eu faço aqui como Paulo, né? Paulo, ele teve coragem de falar, olha, me tenha como anátema, se aquilo que eu vos trago não for de Deus. Se aquilo que eu vos trago não for enviado a vocês através de Deus, através do Espírito Santo de Deus, me tenha como anátema. Paulo declarou isso, Paulo se colocou nesse lugar. E por que nós, como pastores, como líderes no reino de Deus, não temos coragem de fazer como Paulo? Porque nós não somos perfeitos, nós somos cheios de defeitos, mas nós precisamos começar a entrar nesses lugares de uma forma mais profunda, entende? Deus está nos chamando para esse lugar mais profundo na presença dele, de termos coragem de colocar aquilo que nós temos pregado, aquilo que nós temos falado nos bastidores, aquilo que nós temos, liderado através da nossa vida, colocar diante dessa palavra. Será que está de acordo com a palavra? Será que é isso mesmo que a palavra diz? Será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Eu estou vivendo uma vida condizente com aquilo que a palavra diz? Eu estou, as minhas pregações têm sido condizentes com a palavra? Os meus ensinamentos têm sido condizentes com a palavra? Amém? Então, se você está aqui ouvindo essa live e você se sente um remanescente, aquele que não negocia a essência do verdadeiro evangelho, eu quero te fazer um convite através desse tempo aqui nosso, né? Primeiro você vai sondar o seu coração para você entender se aquilo que você tem vivido enquanto cristão nesse tempo realmente é condizente com a palavra de Deus. E em segundo lugar, você precisa se posicionar dentro daquilo que você acredita. Nós precisamos nos posicionar dentro daquilo que nós acreditamos. Nós não podemos esperar um posicionamento dos grandes líderes, uma mudança de mente dos grandes líderes que muitos de nós temos até criticado nas nossas redes sociais, né? Não é para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui, para criticar, nós não estamos aqui para julgar. Eu tenho entendido isso nesse tempo. Mas nós estamos aqui para trazer a essência do verdadeiro evangelho. Nós estamos aqui para trazer aquilo que a palavra de Deus diz sobre todas as coisas. Nós estamos aqui para nos posicionar em cima daquilo que nós acreditamos enquanto cristãos da palavra. Não é sobre mim. O reino não é sobre mim. O reino não é sobre aquilo que eu quero. O reino não é sobre aquilo que eu acredito por mim mesma. Mas é aquilo que nós acreditamos dentro da palavra. O reino é sobre Deus. O reino é sobre a palavra. O reino é sobre os princípios da palavra. Nós precisamos ter relacionamento com Deus? Precisamos. Nós precisamos ter tempo de intimidade na presença de Deus? Precisamos. Isso é extremamente necessário para nós enquanto cristãos, enquanto nós estivemos aqui nessa terra. Porque é na presença de Deus que nós somos
reabastecidos no nosso espírito. É na presença de Deus que Deus trabalha conosco. É na presença de Deus que Ele comunica, o Espírito Santo comunica para mim e para você. Nós somos responsáveis em cavar. Nós somos responsáveis em nos aprofundar. Nós somos responsáveis sim em conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Através da palavra, através da meditação, através da oração, através do nosso tempo de intimidade na presença de Deus. Amém? Então, esses homens e essas mulheres de Hebreus, eles são conhecidos como heróis da fé porque eles não negociaram. Porque eles pagaram um preço muito alto para serem chamados heróis da fé. Eles não negociaram aquilo que Deus colocou na mão deles. Eles não negociaram sobre as verdades do reino de Deus. Eles não negociaram. E aqui, ó, eu vou ler mais uma vez para você. Pela fé, conquistaram reinos, governaram com justiça. Quando Deus nos dá um governo, quando Deus nos dá uma liderança, não é sobre a nossa justiça, é sobre a justiça de Deus. Não é sobre a forma com que nós queremos, mas é a forma com que Deus quer. Então, pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. As suas fraquezas foram transformadas em força. E é isso que Deus tem para nós nesse tempo. Você é um remanescente? Então é isso que Deus tem para você nesse tempo. E é para esse lugar que Deus está te chamando. Nós não podemos só olhar e ver que tem muita coisa fora do lugar. Não. Nós precisamos, através dos nossos atos de justiça, através da palavra de Deus, começar a colocar a casa em ordem. Amém? E é essa palavra que Deus tem trazido no meu coração para esse tempo. É essa palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração e tem gerado aqui dentro, ó, um fogo para esse tempo, sabe? O Senhor, Ele tem mexido nas minhas estruturas nesse tempo. Porque é tempo de nós não só olharmos e enxergarmos que as coisas estão fora do lugar, mas é hora de nós darmos uma resposta para essas coisas que estão fora do lugar. Amém? E Deus, e eu sinto no meu espírito, eu sinto no meu coração que Deus, Ele está derramando nesse tempo um óleo, um fogo, uma unção sobrenatural sobre a vida daqueles que estão se posicionando na palavra. Eu não estou falando de nós nos posicionarmos na nossa própria justiça. Eu não estou falando de nós nos posicionarmos na nossa carne, naquilo que nós achamos, mas eu estou falando de um posicionamento espiritual. Nós precisamos nos posicionar espiritualmente com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas ações e com a nossa boca, com aquilo que sai da nossa boca também. As pessoas precisam começar a entender sobre aquilo que nós entendemos através da palavra de Deus. Amém? Então, eu tenho uma convicção no meu coração que Deus, Ele está começando a derramar óleo fresco sobre muitos remanescentes para esse tempo. Tem muitos remanescentes escondidos nos pastos, como Davi estava escondido. Tem muitos remanescentes escondidos nas cavernas, mas existe uma voz para esses remanescentes nesse tempo. Ei, sai da caverna, sai do pasto, porque chegou o tempo de você se posicionar dentro daquilo que você tem entendido através da palavra de Deus e através da vida no Espírito. Porque todos nós temos vida no Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele está disponível para mim e para você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está disponível hoje para mim e para você. O mesmo Espírito que estava ali sobre Maria para conceber Jesus, é o mesmo Espírito que está aqui à nossa disposição hoje. O mesmo Espírito que estava lá no princípio com Deus,
aonde não existia nada. O mesmo Espírito que Deus disse haja e ouve, ele está aqui disponível para mim e para você hoje. O mesmo Espírito que livrou ali da cova dos leões é o mesmo Espírito que está disponível para mim e para você hoje. O mesmo Espírito que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego ali do fogo é o mesmo Espírito que está aqui disponível para mim e para você hoje. O mesmo Espírito que estava sobre a vida dos apóstolos, quando eles levaram o evangelho, quando eles instituíram ali a igreja, o corpo, é o mesmo Espírito que está aqui disponível para mim e para você. O mesmo Espírito que abriu o Mar Vermelho e fez o povo andar sobre as águas, sobre a terra seca, é o mesmo Espírito que está disponível para mim e para você hoje. Amém? Gente, Deus não tem filhos especiais. Deus não faz acepção de pessoas. Se nós estamos disponíveis para Ele nesse tempo, Ele vai nos usar para esse tempo. O Senhor está fazendo uma grande obra nesse tempo. E nós fazemos parte dessa grande obra que o Senhor está fazendo no reino. E não é uma grande obra de luzes, câmera, ação. Não é uma grande obra de holofortes, não. É uma grande obra de muitos João Batista que vão clamar no deserto. Preparem o caminho para a volta de Jesus. Amém? Onde estão aqueles que vão preparar o caminho da volta de Jesus? Nós estamos aqui para isso. Como igreja, como corpo de Cristo. Nós estamos aqui para isso. E nós vamos prestar contas de tudo aquilo que nós fazemos e daquilo também que nós não fazemos e deveríamos ter feito para Deus. Nós não vamos prestar contas para homens, nós vamos prestar contas para Deus. Quando nós nos calamos, nós vamos prestar contas para Deus. Quando nós concordamos com coisas completamente contrárias à palavra de Deus, nós também vamos prestar contas para Deus. Então, o Espírito está sendo derramado nesse tempo sobre a vida de muitas pessoas. Eu acolho, né? Eu acolho pessoas nos meus bastidores, eu acolho pastores, eu acolho líderes. E por muito tempo, assim, eu fiquei naquela coisa, né? Senhor, mas eu acolho gente aqui, eu acolho tantos líderes nos meus bastidores e tudo. Mas eu comecei a prestar atenção numa coisa. De 100%, 99% dos líderes que eu tenho acolhido são líderes que estão sendo machucados por tantas coisas erradas que estão sendo feitas hoje nas igrejas, nos bastidores das igrejas. Então eu entendi, sabe? Eu estou começando a entender um pouco do meu chamado para esse tempo. Então, gente, nós não podemos, sabe? Nós não podemos nos calar. Nós não podemos subentender para muitas pessoas que nós estamos concordando com muitas coisas, porque tem muitas pessoas que não estão concordando com muitas coisas, mas o que nós estamos fazendo com isso, entende? E o meu papo reto aqui com você é te fazer essa pergunta: o que você está fazendo com aquilo que te incomoda? O que você está fazendo com aquilo que você não concorda, com aquilo que te incomoda, entende? E como eu falei, não é sobre o que nós não concordamos, sobre nós, mas é sobre o que nós não concordamos por causa da palavra, à luz da palavra, amém? Nós precisamos diariamente, sabe, pegar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos e submeter isso à palavra. E aí você vai entender se realmente isso que você pensa de forma diferente é bíblico ou é seu, ou se foi aprendido, entende? Nós precisamos começar a fazer esse exercício. Mas aquilo que você entende que, não, eu não concordo com isso por causa da palavra, por causa do princípio bíblico, isso não condiz com a palavra, aí sim, você precisa realmente se posicionar. Amém? Você precisa realmente se posicionar. Então, o meu convite para você aqui no nosso primeiro papo reto é esse: volte o seu coração para a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra e essa é a nossa responsabilidade diante de Deus como cristãos.
quando Deus vier diante de nós, assim, e a prestação de contas ali, né, que todo mundo vai ter com Deus, segundo a palavra de Deus, isso vai acontecer. Deus não vai perguntar para nós o que nós fizemos de acordo com aquilo que nós aprendemos dos outros. Não. É de acordo com a nossa responsabilidade enquanto filhos e filhas de Deus. Porque enquanto filhos e filhas de Deus, nós temos uma responsabilidade, que é conhecermos a palavra de Deus. Isso ninguém pode nos tirar. Isso ninguém pode nos impedir de fazer. Entendeu? Disso nós não vamos ter desculpas. A palavra está disponível para mim e para você hoje, agora. E o que é que nós estamos fazendo com aquilo que é nossa responsabilidade diante de Deus em relação ao conhecimento de Deus? Você não vai poder responsabilizar o alimento que você está recebendo de outras pessoas. Porque, como cristãos, nós somos responsáveis em buscarmos a essência do verdadeiro evangelho. Amém? E só quando nós conhecermos a profundidade da essência do verdadeiro evangelho é que nós vamos poder nos posicionar com autoridade. Porque aí não é sobre nós, é sobre a palavra. Não é sobre o que a Gisele está falando, mas é sobre o que a palavra está falando. Não é sobre o que todos os outros estão falando lá fora, mas é sobre o que a palavra está falando. Amém? Glória a Deus. Eu vou deixar essa live salva e vou enviar depois para outras pessoas. Você faça o mesmo, ok? Pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Muitos de nós estamos sendo chamados filhos da filha de Faraó e estamos nos sentindo confortáveis nesse lugar por conta dos benefícios que esse lugar nos traz. Mas Deus está nos chamando nesse tempo para nós fazermos ali, como Moisés fez, pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Você sabe de uma coisa que eu quero finalizar aqui com vocês essa live falando isso, e foi algo que Deus falou algo comigo aqui nesse momento. Ele saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. É impossível nós vermos aquele que é invisível no nosso tempo de devocional, na nossa leitura bíblica. É impossível nós nos depararmos com o nosso Deus, aquele que é o Senhor da obra, aquele que é dono do reino, aquele que é dono da obra. É impossível nos encontrarmos com Ele e permanecer no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas e sendo muitas vezes coniventes com coisas que ferem os princípios bíblicos, que ferem a palavra de Deus. Amém? É impossível. Então, quanto mais intimidade com Ele nós temos, quanto mais intimidade com o Espírito Santo nós temos, quanto mais conhecimento de Deus nós temos, a nossa responsabilidade aumenta no reino de Deus. A nossa responsabilidade de darmos uma resposta bíblica para esse tempo, ela aumenta diante de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, que Moisés prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Na medida que Moisés ia vendo a grandeza de Deus, na medida que Moisés ia tendo revelação de Deus, do poder de Deus, da ira de Deus, da justiça de Deus, Moisés, ele prosseguiu sem pensar nas consequências, sem pensar naquilo que ele estava perdendo, porque todo o Egito estava disponível para Moisés. Gente, olha o lugar que Moisés estava. Moisés ele poderia ser príncipe do Egito, entende?
Ele se recusou, isso é a Bíblia que fala, tá, gente? Ele se recusou em ser chamado filho da filha de Faraó e foi para o deserto. Por quê? Porque ele via Deus, porque ele conhecia a grandeza de Deus, porque ele viu a ira de Deus, ele viu o poder de Deus, ele viu Deus, ele conhecia Deus. Então, gente, é impossível. Quanto mais profundo nós vamos entrando em Deus, mais temor de Deus nós precisamos ter. O nível do nosso conhecimento de Deus vai aumentando, o nível do nosso temor a Deus, ele vai aumentando ali, ó, igualmente, entende? E muitos têm perdido o temor de Deus, por quê? Porque têm perdido o conhecimento de Deus, porque têm se esquecido de quem Deus é, porque têm se esquecido da grandeza de Deus. Lembra lá na parábola dos talentos? Aquele Senhor lá é o próprio Deus, é o próprio Jesus, que vai vir ver o que nós estamos fazendo com aquilo que Ele confiou nas nossas mãos, que não é nosso. O reino não é nosso, a igreja não é nossa, as pessoas não são nossas, é de Deus. E o que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus confiou nas nossas mãos? Nós vamos ter que devolver tudo para Ele, entende? Nós vamos ter que devolver tudo para Ele, tudo aquilo que nós estamos construindo em nome de Deus, nós vamos ter que prestar contas para o dono da obra. Nós não estamos construindo, não é para Deus? Não é em nome de Deus? O nosso ministério não é para Deus? O nosso chamado não é para Deus? Então, gente, nós precisamos voltar a ter temor desse dono da obra. Amém? Nós precisamos ter temor, porque quando nós representamos um reino, não é sobre nós, é sobre o reino que nós estamos representando. Quando nós estamos representando um governo, não é sobre nós, mas é sobre o governo que nós estamos representando. E nós precisamos ter muita responsabilidade com aquilo que nós estamos fazendo no nome de Deus. Nós precisamos ter muita responsabilidade com aquilo que nós estamos chamando de ministério. Ministério não é só um título. Ministério não é posição. Muito pelo contrário. Ministério é muita responsabilidade. Ministério é serviço. Ministério é servir o reino. Ministério é fazer de acordo com o que a palavra manda a gente fazer e não de acordo com aquilo que nós queremos. Amém? Então eu já falei demais, falei que ia ser curtinha a live e já passou aqui muito tempo, né? Mas nós vamos voltar a conversar sobre esses assuntos que Deus está queimando aqui, ó, nesse coraçãozinho aqui, ó. Amém? Eu espero que você esteja aí comigo nessa jornada, né? Vamos pra cima, igreja, vamos pra cima, vamos pra cima, é pra frente, é pra frente. Deus está nos chamando para esse lugar e Deus está derramando óleo sobre as nossas cabeças para esse tempo. Amém? Nós precisamos nos posicionar e entender que se nós estamos aqui, nós temos uma responsabilidade em um reino que nós não somos donos dele. E que nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós estamos fazendo em nome de Deus, no reino de Deus. Amém? Deus é amor. Deus é justiça. Deus é paz. Deus é alegria. Tudo isso faz parte do fruto do Espírito. Amém? E tudo isso está disponível para nós. E tudo isso é Ele. Tudo isso faz parte da essência dele. Tudo isso faz parte das características de Deus. Amém? Eu espero que você tenha recebido aí através dessa live. E semana que vem tem mais. Amém? Eu estarei orando, buscando de Deus, né? Aquilo que Ele quer que eu compartilhe aqui com vocês, mas eu tenho certeza que os nossos tempos aqui será muito precioso. E eu não estou aqui para falar de mim, amém? Eu estou aqui para falar da palavra de Deus e aquilo que o Espírito Santo está trazendo para mim, para esse tempo. Você é um remanescente? Você se sente parte dos remanescentes? Então, vamos nos juntar, amém? Vamos nos juntar, vamos conversar, vamos para a mesa e vamos compartilhar uns com os outros aquilo que o Senhor tem compartilhado conosco nesse tempo.
Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima semana.